vão ter uma vão ter esta configuração. Portanto, nós temos aqui o Cisco NX-OS Device System. Depois, então, os tais Interface Items. Lembra, estão a ver que isto era o mesmo que estava aqui no URL? Este mesmo nome. E depois tem uma lista, estão a ver? Physical Items, Physical Interface, ID, Ethernet 11, Description, Initial Description. O estado em que está, up. Neste caso só temos uma interface, mas se tivéssemos N interfaces, aquilo que ia ser retornado naquela resposta era um JSON destes que tinha todos os interfaces físicos dentro deste Physical Items. Se tivesse loopbacks, iria ter outra entrada, que não são as físicas, porque os loopbacks não são físicos. Se tivesse SVIs, ia ter outra entrada, porque os SVIs também não são físicos. Portanto, outra entrada destas e outra lista cá dentro. Aqui, em Yang, o que é? O system é, isto aqui de cima é um container, estão a ver? É o que tem tudo. Depois, o interface items é outro container. Depois, o physical items é outro container. Estão a ver? Os containers começam todos com chavetas. Depois tenho uma lista, que é este physical interface. Começa com parênteses retos. É uma lista de interfaces físicos, em que depois aqui tenho várias leaves dentro desta lista. Ok? O ID é uma leaf, o description é uma leaf, o administrative setup é outra leaf. Okay? A seguir a fechar estes parênteses retos, poderia ter outro physical interface, outra lista para outra interface, com as leaves dessa interface, que são os vários parâmetros da interface. Agora modificar, portanto, até aqui o que é que o script faz? Liga-se, faz um get e obtém a lista a informação das interfaces em JSON. Agora eu vou modificar a configuração da interface. Neste caso vou fazer uma coisa simples, que é modificar a descrição só. Okay? Mas em vez de modificar a descrição, poderia, por exemplo, dizer que ele está em modo access na VLAN não sei o quê. Ou dizer que entra no OSPF na área não sei quantas. Eu podia fazer todas as coisas que nós vimos se fazem para trás dentro do modo de configuração de uma interface. Então, eu vou definir qual é a interface que eu vou mudar. É esta interface name aqui. E agora vai mudar o URL. Estão a ver? A base é sempre a mesma, que é o sítio onde está o equipamento. E depois muda o URL, que é do que é que eu quero executar agora naquele equipamento. Então, neste caso, é int f items, physical EF. Reparem que isto tem um nome, o URL tem aqui o nome do container, da list, aliás, dos dois containers e depois da list que tem a informação daquele interface. Ok? Quando o quê? Quando esta list tem um nome igual ao que eu pus aqui. Okay? Portanto, isto vai ser, ele vai à procura desta interface. A partir desta URL, ele sabe que é para mexer neste interface, com este nome. Agora, isto vai ser um patch. Não é um post, por acaso, é um patch. Okay? O patch tem conteúdo no HTTP. Okay? Portanto, eu vou ter que definir o conteúdo. No outro caso, só tinha um get, não tive que definir conteúdo nenhum, porque o get não tem conteúdo. Então, isto vai ser o conteúdo do meu pedido patch HTTP. E o que é que cá vem? É JSON. Estão a ver? Isto é um JSON. Okay? É um objeto, começa aqui, termina aqui. Tem este campo chamado Cisco NX-OS Device Physical If, que depois esse campo tem este outro campo cá dentro, que tem um description, que é uma string, updated via REST-CONF. Portanto, o que é que ele vai mudar? Vai mudar a descrição disto. Aqui dentro eu podia pôr outras coisas que este interface tenha que eu quero configurar. Há de haver aqui uma coisa que é o mod, se ele é switch port ou não é switch port, outra coisa, depois se eu tiver o mod há de haver outro que é para dizer qual é a VLAN, a que pertence, se for uma tranca há de ter outro para dizer quais é que são as VLANs e por aí fora. Mais uma vez vou fazer o pedido e receber a resposta neste objeto. O pedido neste caso não é um get, é um patch, é para este URL, os headers são outra vez os mesmos, com aquele content MIME a dizer que é application Yang Data mais JSON, com a username e a password no authorization e
E dados, ok? Neste caso há dados. O que é que são os dados? É, usando o tal pacote JSON, construir aqui um payload a partir desta coisa que eu escrevi aqui. Se a resposta for o 204, então isto foi update com success. Okay? O que é que eu podia fazer agora aqui a seguir? Chamar o get da bocado para ver se ficou bem feito. Está a ver? Chamar o get da bocado que me dá a informação das interfaces para ver se ficou bem feito. Isso mudou a description. Criar uma VLAN. Neste caso é com um post. Okay? O outro era um patch porque ia acrescentar ao que já estava do interface. Estão a perceber? Aqui é um post porque é criar uma coisa que não existe. É criar uma VLAN. Então, mais uma vez, a mesma URL. Ok? Não é bem a mesma aqui, é que muda aqui. Okay? Porque isto, a VLAN é considerada uma BD item, ou seja, uma item da database. Okay? Já existe uma coisa chamada VLAN database. Payload, Cisco NOS Devices BD Items. Isto é um container, depois temos uma list, BD List, e depois temos livros. Fab Encap é onde eu digo qual é que é a VLAN tag, VLAN 100. E isto é a description. Okay? VLAN 100 via RESTconf. Vou mais uma vez usar o request para fazer o post e obter a resposta. Portanto, vou fazer o post para este URL, mais uma vez os mesmos headers, o mesmo authorization e o payload construído a partir disto. E agora, se for 201, ela foi criada com sucesso, se não, eu dou o erro correspondente. Ok? Aqui acabei de dizer, não é? Portanto, isto é um container, este é o outro container, e isto depois é uma list, e a list tem os livros lá dentro. Mais um exemplo. Portanto, agora vimos sacar os interfaces com o get, fazer um patch para mudar a configuração do interface, naquele caso a description só. Fazer um post para criar uma VLAN. E agora vamos fazer um que nos dá a routing table. Okay. Seria o show IP route quando entramos lá no cliente. Então, tenho aqui mais uma nova URL. Isto aqui tem que se ver na documentação, estão a ver? Tem que se ver na documentação para saber qual é que é a URL para cada uma destas coisas. Portanto, obviamente, isto é de routing items. Estão a ver aqui este RT items. Isto é de routing items, com certeza. Isto está desfocado aqui. Então temos um get, outra vez, para este novo URL, estão a ver? E isto retorna-me automaticamente, só porque eu fiz um get para este URL, a minha routing table, okay? Em JSON, no corpo da mensagem. E portanto é o que eu estou a fazer aqui. Route está a ser recebido através desta resposta do conteúdo que ela tem em JSON, e depois, se eu fizer o printf usando aqui o dumps deste pacote, ele vai me escrever no ecrã a tabela de encaminhamento. Este explanation não devia estar aqui, que é o que está aqui. O modelo de uma rota, já agora está aqui, o modelo Yang. Isto não é do VLAN, isto é de uma. Estes slides são novos, não tem aqui umas grades. Isto é dos itens IPv4, estão a ver? Das rotas. E porquê? Porque é o que ele responde, ok? O que é que ele respondeu aqui? Um JSON. O que é que este JSON lá tem dentro? Isto. Neste formato, ok? Que é o tal formato Yang. Neste caso é o formato Yang de rotas, não de VLANs, ok? Neste caso só havia uma rota. Mas isto é um exemplo, iriam existir vários, não é? Depois aquele JSON dumps até vai imprimir isto assim, que não é muito legível, mas depois posso ter um script que transforma isto no que eu quiser, não é? Isto é Yang. Então, mais uma vez temos aqui um container, que é o system, outro container que é o IPv4 systems, depois dentro deste outro subcontainer que é o instance items, depois temos o domain items, que são daquele domínio, e depois temos então uma lista. Okay? Cada domínio é uma rota, vá.
Ok? E portanto aqui temos, aliás, desculpem, eu posso ter rotas associadas a vários domínios, porque eu também podia ter uma VRF e aí há tabelas, estão a perceber? Cada tabela tem o seu. Se o router fosse MPLS, nos routers que nós fizemos não existe isto. Mas se isto fosse um router que tem por exemplo, que é o router que está ligado a clientes para vender serviços de VPNs de Layer 3 em MPLS, aquilo tem as VRFs, ou seja, tem as routing tables separadas. Não necessariamente para o MPLS. Os routers também podem ter routing tables separadas, por exemplo, para ter uma routing table para a rede de gestão diferente da rede de produção. Por questões de segurança, estão a perceber? Porque fica completamente isolado, ou seja, um atacante que consiga entrar na rede normal, que tem acesso ou que passa o tráfego, não consegue saltar para a outra instância porque está numa instância diferente, numa tabela de encaminhamento diferente, portanto nunca consiga atingir aqueles IPs. Ok? Portanto, aqui é o domínio default e depois então o container das rotas, routing items, e depois uma lista então com os vários livros em que cada lista aqui terá corresponde a uma rota. Okay? Neste caso é uma rota para a rede 10.00/24 que tem o next hop 192.168.0.1. Ok? E pronto.